Fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos serenar os nossos corações, as nossas mentes, e neste ambiente de muita luz, muito amor e energias positivas, vamos renovar o nosso interior, modificando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos trocar os nossos pensamentos tristes, negativos, depressivos, por pensamentos de alegria e otimismo. Vamos tirar do nosso coração as mágoas, o rancor, e vamos perdoar. Vamos colocar amor em tudo que fazemos, em tudo que falamos. E assim, um pouquinho mais tranquilos, vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá a cada dia, quando nós acordamos, de nós renovarmos, de nós perdoarmos, de nós agradecer por tudo que nós recebemos. Ó Pai, permita que nós sejamos mais humildes, que nós tenhamos mais amor no nosso coração, que os nossos olhos se encham de compaixão pelos nossos semelhantes. Ó Pai, permita que nós sejamos seus mensageiros de amor, de paz, de compreensão e tolerância. Ó Pai,
Abençoa-nos hoje e sempre. E abençoe também a nossa irmã Ercília Liz, que irá fazer a palestra desta noite. Que ela possa estar amparada pela espiritualidade, que as suas palavras possam vir nos trazer força, coragem, esperança, para que nós possamos vencer os nossos desafios. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje recebendo para a palestra a nossa amiga Ercília Zilli, que é psicóloga clínica, mestre pelo Programa de Ciência da Religião da PUC de São Paulo, pós-graduada em Administração em Organizações do Terceiro Setor pela Fundação Getúlio Vargas, presidente da ABRAPE, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, diretora tesoureira do Instituto de Investigação e Tratamento de Autoimunidade, apresentadora do programa Novos Rumos, da ABRAPE, na rede Boa Nova AM 1450, e autora do livro O Espírito em Terapia, Hereditariedade, Destino e Fé, este aqui, que está à venda na nossa livraria e o qual ela estará autografando no final dos trabalhos. Mas o melhor disso tudo é ela ser amiga do Grupo Esperança. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Boa noite a todos. Boa noite. O coral está ensaiado, hein? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, meus parabéns
por essa festa, por esta casa maravilhosa, que em tão curto espaço de tempo já está com um trabalho tão bonito e tão consolidado. Então, meus parabéns e que possamos continuar trabalhando juntos. O Espírito em Terapia, ele é um tema fruto desse livro que foi anunciado, e esse livro é consequência desse mestrado na PUC, no Programa de Ciências da Religião. E o objetivo desse trabalho é fazer uma possível comparação entre alguns aspectos da doutrina espírita e a abordagem que eu desenvolvo, a abordagem do Dr. Leopold Zonde, que é o meu autor em termos de abordagem de psicologia. Então, pegar um pouco essa abordagem do Dr. Leopold Zonde e comparar com alguns aspectos da doutrina espírita, principalmente em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Então, os 3 aspectos que nós vamos abordar são esses que foram citados: hereditariedade, destino e fé. Seriam muitas as possibilidades de comparação, de estudos, mas nós pegamos apenas esses pontos de convergência, porque o trabalho, caso contrário, ele ficaria interminável. Então, Evolução em Dois Mundos, vocês já leram? Quem já leu Evolução em Dois Mundos? Entenderam? Mais ou menos, né? É um livro tão complicado que precisou ser escrito um elucidário. Então, a gente compra o livro, não entende, compra o elucidário e aí começa a ficar um pouco mais familiarizado com alguns pontos da doutrina, com alguns pontos que são abordados, então, aqui no que a gente está pensando. Então, hereditariedade. O que é hereditariedade? Hereditariedade é um fenômeno de continuidade biológica. E, através desse fenômeno de continuidade biológica, as formas se sucedem nas gerações após gerações. Ou seja, aspectos que vão passando de pais para filhos e que vão sendo carregados. A gente sempre fica pensando qual é o motivo dessa hereditariedade. E a primeira coisa que nós queremos apontar é o corpo como veículo de expressão do espírito. Eu preciso de um corpo que expresse as minhas características espirituais e as minhas necessidades evolutivas. Então, fenômeno de continuidade biológica, pelo qual as formas vivas se repetem nas gerações que se sucedem. Esse é um ponto. Dr. Zonde foi um grande pesquisador, um grande humanista, judeu, foi preso num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E o Dr. Zonde, ele desenvolveu um trabalho que é justamente o que dá suporte para todo esse entendimento, que é a teoria gênica das pulsões, a teoria genética das pulsões, ou seja, das tendências dos instintos. E ele diz assim, que no homem existem partículas primitivas, materiais, imortais, que se herdam de geração em geração, de pais para filhos. E ele diz, estes são precisamente os genes, cuja manifestação com as reações espirituais, tracinho corporais, são as reações instintivas. Parece difícil, né? Vamos ler ao contrário. As reações instintivas são reações espirituais através do corpo. Ficou mais fácil, não ficou? Pois é. E isso significa o quê? Que essas reações instintivas, que são reações espirituais através do corpo, elas são fruto, consequência de algo que se herda, de algo que se passa para o outro. Como se não bastasse esse conceito, analisando o conceito de hereditariedade fisiológica e vendo isso já em André Luiz, nós temos que essa hereditariedade influencia todos os seres em evolução. Eu não tenho como não ter uma hereditariedade, uma influência dos meus genes, uma influência daquilo que eu carrego, daquilo que chega até este corpo nesta evolução. Todos nós temos essa condição.
espíritos superiores podem agir sobre a hereditariedade. Então nós vamos encontrar isso em Missionários da Luz, principalmente naquela discussão da reencarnação de Segismundo. Quem leu Missionários da Luz? Mais gente, né? Então nós vamos encontrar ali os benfeitores trabalhando na questão da manipulação da hereditariedade, do sangue, dos genes. Nós vamos encontrar naquele episódio, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, eu vou deixar para lá, mas enfim, na reencarnação de Segismundo, uma série de trabalhos feitos no sentido de que algum material seja mais aflorado e outro fique como um pano de fundo. Então, serviços intercessórios no material genético. Gente, esse livro, O Espírito em Terapia, ele é um livro de estudos. Então, vocês vão encontrar todas as referências bibliográficas, edição e página. Então, para quem gosta de estudar e entender melhor essas questões, está em cada final de página, tem todas as referências, e lá no fundo, lá no quadro bibliográfico, vocês vão encontrar então também toda a descrição do que foi usado. Em Missionários da Luz, André Luiz, ele diz assim, que a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Tendência não é boa, tendência não é ruim. Tendência é aquilo que nós fizermos dela. Eu posso pegar uma faca e matar alguém. Eu posso trabalhar num açougue. Eu posso ser um cirurgião. A faca é a mesma. O que muda é a condição espiritual e aquilo que a pessoa veio realizar. Mas nós precisamos de tendências. Então veja só, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Nós vamos entender que André Luiz coloca que a criatura deve transformar tendências em qualidades. E isso está onde? Justamente quando ele aborda a questão da célula e do destino. Então ele aborda isso e nós vamos dar mais uma olhadinha nisso aqui. Quando a gente pensa que está tudo resolvido, em 1958, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele aborda uma outra hereditariedade, que é a hereditariedade psicológica. Veja só, nós vamos entender isso também um pouquinho mais lá na frente, quando nós fizermos uma amarração com esse conceito. Hereditariedade fisiológica é uma coisa, hereditariedade psicológica é algo que vem também nesse conteúdo que nós estamos abordando hoje. Então as famílias herdam um determinado modo de ver a vida também. E se nós formos pesquisar, alguns autores falam até de sonhos que ocorrem na mesma família. Famílias que sonham em diferentes momentos, sem um contar o sonho para o outro, sonhos de conteúdo e sonhos extremamente semelhantes. Então veja como essa questão da transmissão da informação, ela é importante. E nesse livro, Pensamento e Vida, Emmanuel, quando coloca essa questão da hereditariedade psicológica, que até hoje nós na psicologia não falamos desse assunto, não temos essa informação, mas há uns 10, 12 anos já se começou a pesquisar na Universidade de Londres o gene esse gene do caráter, esse gene do temperamento, algo que nos aponta um caminho, mas não temos algo definido. Portanto, algo inédito e colocado por Emmanuel. E ele diz assim, que essas questões todas são tratadas e colocadas no momento da concepção do novo corpo. E é por isso que os espíritas valorizam tanto a vida em detrimento do aborto. Por isso nós não valorizamos o aborto, por isso nós incentivamos sempre a manutenção da vida. Porque naquele momento onde um gameta se funde ao outro, onde o espermatozoide encontra o óvulo, nós vamos encontrar o quê? A vida, com tudo que é necessário para que ela aconteça, apontando caminhos, possibilidades, montando assim uma estrutura, um eixo da própria reencarnação.
Mas aí a gente fala, o que é o inconsciente? O que é o inconsciente? Difícil, né? Se nunca ninguém tirou uma radiografia do inconsciente. Ressonância magnética não pega nada. Mas os psicólogos insistem que tem o tal do inconsciente. Então o que é isso? Né? Será que é um arquivo com todas as possibilidades, com todos os pontos, com tudo aquilo que caminhou na nossa evolução, na evolução de toda a humanidade? Se nós formos buscar Kardec no Livro dos Espíritos, lá para a questão 606, 607A, nós vamos encontrar naquele capítulo que trata da evolução nos 3 reinos, a definição do princípio inteligente. E o que é o princípio inteligente? É algo que não é espírito, é algo que não é dotado de consciência, mas é uma memória da natureza, é um registro que cumpre uma determinada tarefa. Então vamos imaginar agora, se eu estiver com osteoporose. O que vocês me recomendam? Tomar o quê? Cálcio. Ok. Eu tenho fontes naturais de cálcio? Tenho. Sol de vitamina D. Olha aí, a deixa que eu precisava. A vitamina D. Melhor remédio para tudo que nós pudermos imaginar hoje. Até porque vitamina D não é uma vitamina, é um pré-hormônio. Então está na base de tudo isso. E vocês viram que eu faço parte do Instituto de Autoimunidade e a gente trabalha basicamente com essas questões da vitamina D. Mas enfim, nós estávamos falando, e se eu estiver com anemia, o que vocês me receitam? Eu como uma barra de ferro? Não? Pois é, mas eu preciso de algo que cumpra essa função na minha estrutura física. Algo que se manifeste na minha estrutura física. Então eu preciso de elementos da natureza, de elementos que tragam a memória da natureza, para que incorporados, já que estão na minha estrutura orgânica, eu possa complementar de alguma forma e isso possa cumprir a função. De tal maneira que eu não tenha mais anemia, de tal maneira que eu não tenha mais osteoporose. Certo? Então vamos pensar que essa é a função da memória da natureza. Eu tenho um registro ontogenético também no inconsciente. Eu tenho todo o caminho de evolução do homem. Tudo aquilo que foi construído está presente na minha maneira de ser, está presente na construção da minha estrutura humana e de muitos comportamentos que são comportamentos já automáticos. Depois nós temos o inconsciente individual, que foi o inconsciente tratado por Freud. Esse inconsciente ele tem algumas variações para alguns autores dessa abordagem. Então, esse inconsciente individual começa quando? Na concepção? Porque alguns autores dizem, olha, a influência, a criança que está sendo gestada, ela está registrando tudo que acontece ao seu redor. Outros autores dizem assim, não, é a partir do nascimento. E outros autores dizem que o ano mais importante da vida do homem é o primeiro ano de vida. Então nós temos autores que trabalham especificamente nesses nichos, tratando do inconsciente a partir dessa visão freudiana. O Dr. Zonde, que é o autor com que eu trabalho, ele fala do inconsciente familiar. E o inconsciente familiar ele é interessante porque é o que está próximo do nosso entendimento da doutrina espírita. Por quê? Porque ele diz assim, olha, aquilo que você vai atrair está nos seus moldes mentais familiares. Você vai atrair pessoas e situações com os quais você tem a necessidade de desenvolver alguma coisa, algum aprendizado. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo simpática ou antipática, eu estou usando um referencial que está dentro de mim e que consta para o Dr. Zonde como inconsciente familiar. Nesse inconsciente é onde as pessoas se escolhem. Eu olho para aquele monte de gente e digo assim,
como é que eu vou encontrar a pessoa com quem eu tenho algo a realizar em função de vidas passadas? Como é que eu encontro? É você? É você? Você o quê? É com você que eu tenho um karma? Né? Não, não é comigo não. Ah, então eu vou continuar procurando. Veja, não é desse jeito, né? Existe assim uma atração muito grande. Uma atração que não necessariamente é uma atração amorosa, mas é algo que puxa, que imprime uma força muito grande no sentido daquelas pessoas se atraírem, se chegarem perto. E de onde vem isso? Isso vem da nossa regulagem. Vem de como nós estamos sinalizados para nos encontrarmos. Os espíritas falam de faixa vibratória, mas nós temos um nome mais bacana para isso. Então, temos o inconsciente coletivo, que foi trabalhado por um outro autor, que é o Jung. O Jung diz assim, olha, e tem mais, tem modelos de padrões de desenvolvimento, modelos de aprendizado que estão disponíveis para toda a humanidade. E ele chamou isso de arquétipo, simplificando bastante. Fora isso, tem o animismo. O que é o animismo? É o registro de todas as informações que eu trago no meu arquivo reencarnatório. É o terror do centro espírita. Certo? O médium acha que está ali dando um show de bola, recebendo a entidade, vem o dirigente e diz, é animismo. É dele mesmo. E às vezes a gente fica contente porque são conteúdos tão bonitos que mostra que aquela pessoa teve isso. Então, o animismo, na realidade, ele é o grande arquivo de vivências que determinadas abordagens, por exemplo, abordagem em terapia de vidas passadas, trabalha em cima do quê? De conteúdos de vidas passadas. Conteúdo de, o que está? É o registro anímico. Né? Por exemplo. Né? Percepções. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos focados num mesmo propósito. Nós estamos interessados num determinado tema, numa determinada situação, nós queremos a nossa água fluidificada, nós queremos estar juntos, porque parece que quando a gente se junta, nós nos fortalecemos espiritualmente, nós nos unimos, nos apoiamos. Às vezes nós não sabemos quem está ao nosso lado, mas nós sabemos que é alguém que busca a mesma coisa. E isso conforta. Né? Então nós temos aí as nossas percepções, mesmo que tenhamos um determinado foco. E temos registros diversos. Por exemplo, quando dormimos, quando desdobramos e temos encontros espirituais, que depois se manifestam quase sempre na forma de sonhos, como registro de algo que foi realizado. Então nós temos tudo isso dentro do quê? Dos conteúdos do nosso inconsciente. Mas aí o Dr. Zonde falou, olha, faixa vibratória não é um conceito muito acadêmico no sentido da psicologia. Nós vamos chamar isso daí de genotropismo. Olha que coisa. Genotropismo diz assim, olha, a sua escolha não é livre. Ela é dirigida por algo que se encontra dentro dos seus genes. É ele que estabelece uma frequência de vibração, uma frequência vibratória, um canal de vibração, onde as pessoas acabam se atraindo. Tanto para coisas positivas, como para situações que ainda tenham que ser desenvolvidas, situações que ainda tenham que ser aprendidas ou desenroscadas na nossa existência. Então ele diz, olha, isso funciona tanto na sua vida amorosa, na amizade, na profissão, em todos aqueles que estejam na faixa a qual você transita, na qual você transita, e ele diz mais, que esse genotropismo, ele exerce uma pressão nas escolhas. Ele te leva a ser atraído pelas coisas que você quer realizar, que você precisa realizar. Vocês acham que em sã consciência alguém se dispõe a passar 30 anos trancada numa sala ouvindo problemas? Mas é isso que os psicólogos fazem. E aí você fala, nossa, mas
E você gosta do que faz? Ah, eu adoro o que eu faço. Gostaria de ser isso mesmo. Escolheria novamente. Não, mas não é possível. Como você pode escolher ficar 30 anos trancada numa sala ouvindo problemas? Você não gostaria de ser, sei lá, motorista de caminhão? Aí você pega alguém que nasceu para ser motorista de caminhão, dá uma promoção e fala, você vai ser gerente de escritório. Um mês depois ele ficou transtornado porque ele não consegue viver preso. Por outro lado, dificilmente vocês vão ver um psicólogo, salvo numa situação de necessidade, malhando numa academia. Por quê? Porque não tem genes para isso. Tem genes para ficar sentado o dia inteiro ouvindo problemas. Agora, se for um psicólogo e espírita, piora. Porque todo o seu tempo livre será dedicado a se trancar em algum ambiente para estudar, fazer palestra, para escutar palestra, para fazer algum trabalho nesse sentido. Então, veja só, eu preciso ter ferramentas. Eu preciso ter algo que me impulsione a realizar aquilo que eu combinei de fazer aqui. Para isso, eu preciso de família para me doar o material do qual eu necessito. Né? Então ele diz assim, não existe acaso. Está tudo pronto para que você atraia uma pessoa ou pessoas ou situações numa determinada faixa, numa determinada linha de aprendizado. Quando a gente pensa que tudo já foi esclarecido, pode ser pior. E aí vem um conceito chamado quimiotropismo. Por favor, não sou eu que sou complicada. O primeiro é o conceito do Dr. Zonde, mas esse é de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. E aí você tem que procurar o elucidário para entender o que é esse quimiotropismo. E aí ele dá um exemplo de um tipo de ouriço do mar, um equinodermo, como ele coloca, que ele faz uma reprodução assexuada. O macho e a fêmea nunca se encontram. A fêmea vai lá no cantinho do mar, bota os seus ovinhos, coloca os seus ovos e vai embora. Passa o tubarão, passa a baleia, passam todos os peixes do mar, que eu não vou saber quais são, e ninguém dá bola para aquilo. Mas passa o macho daquela espécie e ele é atraído por algo que não é exatamente uma substância, mas uma vibração, um sinal que é da sua espécie e vai lá e fecunda os ovos. Papai e mamãe, não existe esse conceito, não existe esse contato, nunca se viram, não vão se ver. Mas a reprodução foi feita por quê? Porque nesse exemplo que ele dá, é a reação de aproximação ou afastamento de um organismo em relação a uma fonte de estímulo que opera sob a ação exercida por certas substâncias químicas. O conceito é complicado. Quando ele dá o exemplo, fica mais fácil. Então significa que existe algo nesta espécie também, nós podemos ampliar o conceito, algo nesta espécie, que é a espécie humana, que também lança algum tipo de estímulo, algum tipo de sinal, algum tipo de frequência, de tal maneira que as pessoas, na imensidão humana, se atraiam e cumpram uma determinada forma de aprendizado, de destino. A doutrina espírita é complicada, sim. Mas afinal, o que é o destino? Para esse autor, Dr. Zonde, ele diz assim, que é o conjunto de possibilidades herdadas e livremente elegíveis, livremente escolhidas para uma determinada existência. E ele diz que na existência, na vida do homem, existe um plano oculto, como se fosse algo que fosse uma estrutura, definido, vital, algo importante. Algo que parece me sinalizar aquilo que eu vim fazer aqui. Imagina querer ser psicóloga sem genes para isso. Sem predisposição a ficar trancada numa sala. Segundo paciente do dia, você olha bem e fala, olha, mais problema.
seguinte, vamos tomar um café ali na esquina? Olha, fé em Deus que isso passa. Não funciona. Não, nós vamos montar aquele quebra-cabeças. Porque cada caso é um quebra-cabeças. Cada caso é juntar coisas que aparentemente, conteúdos que aparentemente não fazem sentido. Mas isso é muito estranho. Quando é que a gente descobre que tem genes para isso? Além de tudo, quer dizer, eu preciso ter uma predisposição, não a doença chamada depressão, mas a uma ferramenta chamada depressão. Porque nem sempre a ferramenta significa doença, mas sinalização daquilo que deve ser feito. Então, a gente se tranca e ouve problemas. A gente se tranca e não fala mais nada depois que sai da sala. É algo estranhíssimo. Lá fora ninguém toca no assunto. E aí a pessoa conta um sonho e o psicólogo se dispõe a interpretar aquele sonho. Ou pega um fato lá da vida, traz e encaixa essa peça. E a minha mãe, ela dizia quando eu era criança: menina, vai brincar lá fora. Eu nunca vi uma criança gostar tanto de montar quebra-cabeças. E eu faço isso até hoje. Isso, o que significa? Sinalização. A outra, eu sempre brinco com as pessoas. Vocês acham que eu tenho cara de fofoqueira? Não? Como é que eu ganho vida? Ouvindo a vida alheia. Me metendo na vida alheia. Só que isso está transformado em profissão. O entendimento é de uma profissão. Mas veja, é o cúmulo da invasão, se não fosse permitido, evidentemente, um psicólogo perguntar, por exemplo, como é que vai a vida sexual daquela pessoa. Imagina você, fora do consultório, fazer essa pergunta. A resposta viria como uma paulada na sua cabeça. E às vezes as pessoas procuram para falar sobre isso. Ou sobre aquelas questões que não tem, a pessoa não tem a menor facilidade, liberdade para contar para qualquer um que seja. E a gente vai fundo e pergunta isso e aquilo. Então é claro que eu gosto de saber da vida alheia. Como exercer isso sem gostar da vida alheia? Então tudo depende de um contexto. Tudo depende de como nós utilizamos. Me tira do consultório, me tira da minha profissão, me tira do centro espírita e eu vou ficar aonde? Pendurada no muro, capaz até de sair de um apartamento para mudar para uma casa. Olha lá, falou que não tinha dinheiro, mas está com roupa nova todo dia. Trocou de namorada de novo. Vai para a televisão fazer fofoca. Já é um jeito de fazer o quê? Não. Canalização de forma socialmente aprovada e produtiva. Eu preciso desse enquadre. E é isso que dá sentido, segundo a doutrina espírita e segundo o Dr. Leopoldo Sonde. Ele fala, olha, você tem isso, como é que você transforma isso em qualidade? Como é que você trabalha nesse seu destino oculto, vital? Você vai ter que transformar isso numa maneira de aprender e de servir. Porque ele diz assim, olha, tomar consciência não resolve muito. Tomar consciência é apenas uma etapa do processo. A situação se resolve quando você age. Então você encontra uma pessoa e fala, preciso começar meu regime. Preciso começar meu regime. A pessoa sabe que precisa começar o regime, mas não começa. Então não adianta nada. Ela apenas sofre. A vida muda quando ela fala, então essa segunda-feira eu começo mesmo. Ou eu vou estudar. Um dia ainda quero estudar. Um dia quando? Um dia eu vou trabalhar no centro espírita. Eu já fiz o curso de aprendiz do Evangelho, educação mediúnica, curso disso, curso daquilo. Mas um dia eu vou. Minha filha, vai fazer o que você pode.
né? Mas começa. Porque a ação é o movimento que vai nos levar a algum tipo de realização. A tomada de consciência é importante, mas ela não resolve. Então, e ele diz assim, e tem dois tipos de destino. Um que eu chamo o destino coercitivo, é aquele onde eu não tenho consciência daquilo que me move. Por que as coisas acontecem na minha vida? Eu não sei. Nossa, toda vez que eu me encanto com um rapaz, não é que o danado é casado? Não usa aliança. Jurou para mim que está se separando. Espera lá, então você precisa aprender a ouvir. Ele está o quê? Se separando. Quem está se separando é o quê? Para com isso. É. Mas olha, na casa, esquece. A hora que ele fechar a porta daquela casa, você não sabe o que acontece lá dentro. Então, eu preciso entender por que as coisas acontecem sempre comigo e daquela forma. Ah, comigo é assim, você quer ver? Comigo é desse jeito. É o exemplo que eu dou do buffet. Vocês conhecem meu exemplo do buffet? Não. Buffet para mim é um desafio. Toda vez que eu vou a um lugar que tem um buffet, é um desafio. Por quê? Porque eu tenho uma coisa de atrair o quê? Problema. Então, eu vou para o buffet e tudo que eu quero é descansar e comer. Né? Invariavelmente, chega alguém para mim e fala, nossa, não conheço a pessoa, nunca ouvi nada. Peixe está bonito, né? Eu já brinco comigo mesma por dentro. Aham. Está com uma cara boa. Também não sei se eu como esse peixe, porque outro dia eu comi peixe, passei tão mal. Aham. Mas se bem que eu não sei se foi o peixe, viu? Naquele dia eu tive uma briga tão grande com meu marido, que acho que se eu comesse qualquer outra coisa eu também ia passar mal. Mas olha, eu não sei nem por que eu estou te contando isso. Obrigada pelo papo. Eu não abri a boca. Obrigada pelo papo. Eu não abri a boca. Nem sei por que eu falei. Eu penso, mas eu sei. É porque genotropicamente eu atraio problemas. Isso é bom para o consultório. E me ensina que na vida real eu tenho que ter determinados limites. E se eu falo, é mesmo? Se eu não canalizo de forma socialmente aprovada e produtiva, eu digo assim, mas o que ele fez? Nossa! Pronto, já temos papo. Às vezes eu sento, a pessoa ainda vem me dar um tapinha e um sorriso, né, de cumplicidade comigo. E eu respondo, né? Aham. Vou falar o quê? Eu só quero almoçar. Mas eu não tenho como controlar. Eu tenho como colocar um limite dando um foco. E por que você não faz isso com o fulano? Por que você não faz aquilo com o Beltrano? Às vezes, a proposta vem de um outro jeito. Você que é mulher, o que você acha que eu devo escolher aqui? Está me achando com cara de dona de casa, que cozinha o dia inteiro, né? Está querendo aí que eu... Daí ele vai me falar a mesma coisa, porque outro dia eu comi não sei o que lá. A abordagem pode ser diferente. O foco é sempre o mesmo. Então eu preciso entender o que eu tenho que fazer quando a vida me aponta determinados fatos que acontecem frequentemente na minha vida. Eu preciso prestar atenção na reencarnação. Né? A gente tem que ter foco na existência. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? Ah, mas eu sou assim porque a minha mãe me criou de tal maneira. Quantos anos o senhor tem? 45. E ainda põe a culpa na sua mãe? Tá difícil assumir a vida, né? Então, é o seguinte, ela fez do jeito que ela podia. Ela fez do jeito que ela sabia. Agora, a vida é com você. Não adianta ficar eternamente buscando um culpado. Uma vez eu recebi uma pessoa, um homem brilhante, inteligente, tal, e falou assim, eu já fiz muitos anos de terapia, eu sei que o meu problema realmente é um complexo de Édipo.
Eu falei, você conhece a teoria psicanalítica melhor que eu. Eu sou zondiana. Falei, mas escuta, é isso mesmo que é em relação à sua mãe? É isso que você sente em relação à sua mãe? Desejos sexuais inconscientes? Não, não é bem isso. Eu falei, mas foi isso que você falou. Então vamos, deixa a teoria e vamos entender o que acontece com o que você sente. Porque senão você não nos enrosca. Com 60 anos, a mãe, né, já está no plano espiritual e ouvindo o sujeito falar que a culpa foi dela. Né? E aí, todo o nosso foco é desenvolver um destino de livre escolha. O que significa? Eu quero estar no Esperança nesta quarta-feira. Portanto, eu não vou ver o Félix na novela. Ponto. Não é assim, nossa, que maravilha, que bondade, que criatura magnífica. Hoje deixou de ver o Félix para vir para o centro espírita. Que alma. Não, é muito mais simples. Eu quero estar aqui, não tenho o dom da ubiquidade, portanto não estarei ali. É um processo muito simples de escolha. Não é algo tão elevado. Porque na doutrina a gente usa muito o termo livre-arbítrio, não é isso? O que é arbítrio, gente? Quê? Julgamento. O que o árbitro faz quando entra em campo para apitar um jogo? Isso está certo, isso está errado, aquela linha, tal, isso foi gol, isso daqui foi pênalti, não foi. Ele conhece todas as regras do jogo, ou pelo menos é isso que ele tem que saber. Nós conhecemos todas as regras do jogo? Nós admitimos tudo que acontece? Nossa, mas a fulana é arrogante. Você é arrogante? Não, não sou, não. É impressão sua. Chata, né? É mesmo. Então, veja, nós não sabemos nem exatamente quem nós somos. Como é que nós vamos exercer o livre-arbítrio? Livre-arbítrio relativo é o quê? Livre escolha. Eu venço a compulsão, eu venço aquilo que impede o meu desenvolvimento, aprendo com aquilo que acontece e sigo em frente de uma maneira mais satisfatória. E aí nós temos os fatores de destino. A hereditariedade nós já vimos. Nós precisamos de um corpo preparado. Então veja só. Eu tenho uma máquina pronta para funcionar, mas ela funciona de acordo com a minha necessidade. Então veja só, aqui tem descendentes de italianos? Tem? Pode erguer, todo mundo que teve descendentes de italianos. Pois é, vocês conseguem falar sem movimentar a mão? Você quer ver um italiano ficar mudo? Se quiser me fazer ficar mudo, amarra minha mão. Não consigo falar. Tem descendentes de espanhóis? Menos? Só isso de espanhol? Pode pôr. Vocês já viram o espanhol não teimoso? Veja, então isso é o caráter das pulsões. É aquilo que é mais específico em mim. É aquilo que é uma característica que ela pode ser uma ferramenta bem utilizada ou não. Eu tenho o ambiente social. Este é um ambiente social? Mais ou menos. Ambiente social, sim, porque existe essa condição também. Mas nós renascemos no Brasil, nesta época. Isso significa alguma coisa? Bom, o que significa para um espírito reencarnar no Brasil? Oi? Ó, não pode falar essas coisas aqui, tá? Bom, reencarnar no Brasil, num local de tantas necessidades, significa a oportunidade de ter autoconhecimento, de saber o próprio limite, as próprias tendências, né? Aprender a lidar com o outro e exercer a solidariedade, porque com tanta necessidade, se nós não nascemos, não entendemos isso nascendo aqui, onde é que nós vamos exercer isso? Aqui é um lugar de fortes necessidades sociais e morais, né? Porque não adianta falar, ih, fulano é corrupto. Eu preciso saber quem eu vou eleger na próxima eleição.
que eu vou fazer para conhecer melhor o meu candidato. Hoje, não sei se vocês ouviram a Boa Nova no jornal, não sei se vocês viram outras mídias, mas veja só, eu estava ouvindo uma notícia e depois a gente resgatou isso no jornal, lá na Boa Nova. Eu estava ouvindo que o Rubens Calvo, vereador, espírita, médico, ele ontem, numa reunião da Assembleia Municipal, lá da reunião dos vereadores, na Câmara Municipal, ele mais 2 vereadores tentaram devolver o carro alugado. Falou, olha, não pode porque existe um contrato. Eu achei aquilo esquisito, porque qual o contrato que não pode ser rompido? Ah, mas é que tinha uma multa. Que carro alugado é esse que você não pode devolver? Bom, enfim. O que valeu foi a intenção desses 3 vereadores. Nós não precisamos desse dinheiro público. Está aqui o carro de volta. Estamos devolvendo. Esse dinheiro fica para a prefeitura aplicar nas necessidades sociais da cidade de São Paulo. Ele não conseguiu devolver porque não houve condição legal. Mas ele tentou. Na próxima, vai ter mais gente esperta nessa situação. Na próxima, vai ter mais colegas ali pensando muito bem se querem ou não querem um carro antes de alugar, antes de assinar um contrato. Veja só, isso para nós é uma alegria. Isso para nós é um dado importante. É o nosso representante espírita que está dando uma demonstração de ética em nosso nome. Rubens Calvo. Isso. Então o Rubinho está lá. Então o ambiente social do Brasil é esse. Né? O ambiente mental é especificamente este onde nós nos reunimos para tratar de questões transcendentes, elevadas, de ideal, de ecologia, de espiritualidade, questões que nos abastecem mentalmente. Então este é um ambiente mental. É onde nós ficamos mais próximos daquilo que nós acreditamos. E onde nós nos refazemos em termos de ideias, em termos de ideais, em termos de energia. Né? E aí o ego, que para o Dr. Zonde não é aquele que vem com um paninho para lustrar. O ego zondiano é aquele que está próximo do conceito de projeto reencarnatório. É o tal do destino oculto e vital que existe na vida de todos os indivíduos. E acima de tudo isso, o espírito. Ele olha para tudo isso e diz, bom, o que é que eu faço com essa hereditariedade, com o caráter das pulsões, com o ambiente social, com o ambiente mental, com este projeto de vida que me mostra que eu tenho questões nessa área de entendimento, o que eu vou escolher? E esse é o processo que inconscientemente nós repetimos cada vez que temos que fazer alguma escolha. Então, o projeto reencarnatório é mais ou menos isso que a gente falou até agora, porém na visão espírita. Qual é a personalidade do reencarnante? Ah, o fulano é explosivo. Fulano não leva desaforo para casa. Eu só estou em dúvida se ele vai ser italiano ou espanhol. O que a gente resolve? Necessidades evolutivas. Ixi, precisa trabalhar a humildade, precisa trabalhar o servir, precisa trabalhar o temperamento, Bom, com tudo isso ele precisa de uma reencarnação de 1000 anos. Tem corpo para 1000 anos? Não. Então vamos enxugar e ver o que é essencial e o que é possível neste momento. Então quando nós estamos aqui reunidos, nós já passamos por tudo isso. E já escolhemos um eixo, um objetivo, um destino, né? Um eixo de reencarnação, que é aquilo que é possível neste momento de evolução. Fulano me matou na existência passada. Dá para eu ser mãe dele? Mato de novo, agora eu que mato ele. Eu vou pisar o tempo todo. Então é melhor esperar eu ficar mais boazinha. Então deixa isso para depois. O que é possível? Olha, é possível fazer tais coisas. Então nós vamos montar o eixo da sua reencarnação em cima disso. Nós vamos buscar uma família com a qual você tenha já uma afinidade, que possa te dar material genético e que já esteja na sua linha de evolução em grupo, com quem você tenha questões a resolver. Mais ou menos isso.
Aqui é o episódio da reencarnação do Segismundo, e é bem claro para a gente entender essa história da reencarnação, das ligações e tal. Esse ruivinho aqui, ele é o Alexandre, que é o instrutor desse livro. O de bigodinho, André Luiz. Aquele que está acabado é o Segismundo. Né? Lá atrás está o Adelino, a Raquel e uma criança. E o Adelino está todo gentil e amoroso com a Raquel. Anterior. Pano anterior. Adelino e Raquel já estavam juntos. Segismundo deseja Raquel, mata Adelino, fica com Raquel, depois também não fica mais, enfim, atrapalha a vida daquele casal e matou o Adelino. Na próxima existência, há um plano. Segismundo já se transformou, já se arrependeu, já se tornou uma pessoa boa. Tem a intercessão dos espíritos, dos benfeitores, para que haja uma reaproximação. Mas cada vez que durante o desdobramento do sono trazem o Segismundo perto do Adelino, o Adelino sonha, registra com tanto pavor aquele encontro, que ele diz assim: nossa, sonhei que tinha alguém querendo me matar. Amanhã, aquele pesadelo recorrente de alguém que queria me matar. Aí ele começa a ter insônia. Está programado para ser filho de Raquel e Adelino. E Adelino não dorme. Adelino tem terror noturno, sonhos horríveis. Acorda assustado. A última coisa que ele quer é se aproximar da esposa. Tal estado que ele já se encontra. Quando ele consegue ter um relacionamento com ela, inconscientemente, ou seja, com tudo aquilo que está na mente dele, que ele não tem lembrança, mas tem memória, ele aniquila o gen do caráter. E isso André Luiz coloca, esse gen do caráter, que a rigor ele nunca foi descoberto ainda cientificamente, embora se caminhe para isso. Veja só, depois de muita intervenção, depois de tentar falar com Adelino, olha, ele mudou, tal, o Adelino olha bem para os benfeitores, para André Luiz, para Alexandre, e fala: tá bom, manda. Me matou, roubou minha mulher, e agora ainda vou pagar a escola, casa e comida para ele. Tá bom. Eu vou ver com bons olhos esse filho? Mais ou menos, né? Eu vou me sentir obrigada a amar. Mas lá dentro tem algo que não fecha. E como é algo que se critica, eu ainda vou ter que começar minha frase dizendo assim: eu amo, mas é difícil. Ele é difícil. E isso a gente escuta todos os dias. Bom, mas tem o truque da espiritualidade. Está vendo aquele molequinho lá? Aquele molequinho que está esperando o jantar, ele vai ser o xodó do papai. A aliança vai ser com o pai. Para que ele saia um pouco do foco de lembrança, de rememoração inconsciente do que passou na outra vida, e faça a aliança com o menino, e a mãe inevitavelmente vai fazer aliança com o Segismundo, com o qual ela já havia se envolvido numa existência anterior. Certo? E aí, no meu entendimento, essa é a definição do complexo de Édipo. O entendimento espiritual espírita do complexo de Édipo. É aquele caso que o pai vai falar para a mãe: mas você deixa tudo, é mole com esse menino. E ela diz: e você que é implicante? Com o outro, você não é assim. É você que é implicante. E ele diz: não, é você que é uma banana na mão desse menino. Você que deixa tudo. Você não coloca limite. Do que nós estamos falando? De modelos, de inconsciente, de registro. Daquilo que eu não me lembro, mas que eu sei que está dentro de mim. Né? Então, para que vocês vejam que a complicação é de André Luiz,
Isso que o Alexandre tem nas mãos é um mapa cromossômico. Certo? Vamos lá conferir. E aí, como já houve o acordo num momento anterior, numa noite anterior, está programado para que naquela noite que está ali já acontecendo, haja esse encontro entre a Raquel e o Adelino, para que seja feita a concepção com todo o material, com toda a doação de material genético do Adelino. E aí, num outro lugar, a equipe espiritual, vejam que Segismundo aqui está idoso. Lá, ele é, segundo o livro, instado a lembrar a sua forma infantil. Então ele diz assim, os benfeitores, Alexandre, lembre-se da sua forma infantil. Lembre-se da imagem de uma criança. Colabore no seu processo de autoplasmia perispiritual. Começa a perder mais e mais matéria, aspas, espiritual, para que você caiba num ponto. E aí ele vai, pelo processo de esforço mental, ele vai se tornando perispiritualmente um bebê até ficar muito pequeno. E aí, os benfeitores respeitam a intimidade do casal, voltam mais tarde, e Alexandre, num processo de psicocinesia, ele empurra o espermatozoide mais apto, aquele mais adequado à reencarnação do Segismundo. De milhões, ele empurra um. Né? Nós tínhamos uma visão mais machista de que o espermatozoide é que ia lá e entrava no óvulo. Não é bem assim. Os estudos mais modernos mostram que o óvulo se abre para o espermatozoide que esteja em ressonância vibratória. Ele fala, ok, você pode. Certo? E vocês, milhões de interessados, caiam fora. Né? E aí ele entra. Então, existe uma intercessão, um serviço intercessório da espiritualidade. Todos nós já tivemos esse auxílio, essa ajuda, esse serviço intercessório, e ali há a fecundação. Então, nós temos aí algumas formas de destino nesta fase de transição planetária. Né? Caim, que é a forma mais antiga, o modelo mais antigo da humanidade, que é o modelo do irmão que mata irmão. Ah, mas eu nunca matei meu irmão. Eu nunca matei nenhum irmão. Veja, matar não é pegar na arma. Né? Matar é ser um alienado diante das necessidades do outro. Quando eu não me importo, simbolicamente eu mato. Então, Caim, ele não tem uma consciência, ele é intolerante, ele tem vontade de se vingar. Eu sei que aqui no Esperança ninguém tem, mas eu quero que vocês acreditem que lá fora tem gente que leva uma fechada e fala, tomara que se ferre. O que mais segura não é a ética, o princípio, é o bolso. Se eu jogar meu carro, eu ainda vou ter que pagar o meu e o dele. E se eu for espírita, eu ainda digo assim, que vibração negativa. Está plantando. Existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. E ele vai ver. Mesma coisa. Né? Então, insidioso, traiçoeiro. E aí, alegria com o mal. Bem feito. Teve o que merecia. Não que eu queira, mas é a lei de causa e efeito. Ânsia de poder. Quero tudo, quero saber tudo. Tudo é para mim. Né? Mesmo que eu tenha que roubar a merenda das crianças. Certo? Mesmo que eu tenha que tomar das pessoas, por exemplo, que me elegem. Né? Desejo de ferir os outros. Disposição para matar.
Quando nós falamos matar, não necessariamente é pegar numa arma, é isso que a gente está colocando. Né? Isso significa que, na realidade, o Caim, ele não é religioso, ele não tem fé, ele é ateu. Porque quando ele mata o irmão por inveja, por raiva, porque o Senhor preferiu a oferenda do Abel, quando ele mata o irmão, ele volta e o Senhor pergunta para ele: Caim, cadê seu irmão? E ele diz: sei lá, sou eu o guardador do meu irmão? E a gente vê que o Caim está vivo porque muitas vezes você coloca as questões e as pessoas: não, isso não é assunto meu, eu pago meu imposto. Então são questões. E com isso ele viola a lei. Escuta, quanto que você cobra a consulta? E sem recibo? Dá para você me dar um pouco mais de recibo? Não, não dá. Dá para você me dar 2 recibos? Não, não dá. E às vezes vem lá a pessoa e fica brava. Você pode me dar recibo desde o ano passado? Não, não posso, você está aqui desde a semana passada. Mas é que daí eu recebo. Aham. E eu viro sua sócia na infração à lei. Então o Caim está vivo, vivíssimo. Na transição planetária, a mudança vai ocorrer. E já está ocorrendo, porque todos nós que aqui estamos, somos aqueles que Kardec anunciou em 1868. Os espíritos propensos ao bem, unicamente. E aí a natureza de Moisés. Moisés, se vocês pegarem no Evangelho segundo o Espiritismo, é a primeira revelação, não é isso? Primeira revelação é Moisés. Por que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Por que está em Kardec? Porque Moisés não fala de amor. Moisés, ele diz assim: é preciso ter uma consciência escrupulosa. É preciso ter uma capacidade de renúncia. Fazer escolhas. É preciso ser tolerante. É preciso ter benevolência. Ser sincero. A sinceridade do Moisés ela é um pouco agressiva. Né? No sentido de que é pão, pão, queijo, queijo. Né? Altruísta. Ânsia de ajudar. Posso te ajudar? Disposição para a justiça. Escuta, seguinte, tem uma vaga lá na tua empresa, não tem? Então, eu vou te dar o currículo do meu filho e você passa lá na frente. Em nome da nossa amizade. A gente toma uma ali na esquina. O Caim fala assim: ok, será que eu vou ganhar com isso? Agora Moisés diz assim: olha, é o seguinte, pode mandar sim. Nós vamos analisar o currículo do seu filho juntamente com os outros. Se for esse o perfil que nós estamos buscando, e se a nossa empresa também tiver o perfil que ele está buscando, ele será chamado para o processo seletivo. Chato, né? Só que isso é justo. Então, Moisés é submisso à vontade de Deus. E no texto bíblico, ele pergunta: então, Senhor, faço isso ou faço aquilo? Senhor, devo ir por aqui ou devo ir por ali? Moisés, vai que eu estarei ao seu lado. Eu irei como uma chama. Eu irei iluminando. Eu irei junto. Não, mas eu devo ir por aqui ou por ali? Moisés, tem coisas que você vai ter que aprender a decidir por si próprio, para que você desenvolva a sua consciência. E ele é, então, a lei por conta dos 10 mandamentos, e ele é o símbolo da justiça, mas não do amor. Por quê? Porque o amor e o perdão vêm com Jesus, né? Que é a segunda revelação. Então a primeira é essa, porque não existe amor, não existe perdão enquanto não houver justiça. Eu não posso achar que é por amor que eu mato uma pessoa. Eu não posso achar que é por amor que eu torturo uma pessoa. Eu não posso achar que é por amor que eu tiro daqui para beneficiar a minha família. Não é? Então, a gente precisa ter... Esse é o momento do Apocalipse, no sentido de que é o momento das grandes revelações. As coisas nunca estiveram tão as claras. As coisas nunca estiveram tão na mesa. E aí, nós temos esse autor, que também está no livro, no Teoria dos Campos Morfogenéticos, o Rupert Sheldrake, com esse nome bonito e tudo, e ele diz que ele tem uma teoria que diz assim: olha, existe
um campo que é responsável pelo desenvolvimento da forma desde o início. Qual é o campo capaz de desenvolver a forma que vocês conhecem? Perispírito. É um conceito semelhante ao perispírito. E ele diz assim, olha, o universo não funciona por leis imutáveis, mas por hábitos. Então ele diz assim, que um determinado evento, um determinado fato, ele vai se reproduzindo tantas vezes que ele acaba impactando isso que ele chama de campo morfogenético e acaba disponibilizando esse modelo, esse aprendizado para o resto da humanidade. Está na hora. Falta quanto? 1h30? Obrigada. Então, o que acontece? O que o Sheldrake ele coloca? Ele tem um exemplo, que é um exemplo muito interessante, muito conhecido, que é o exemplo de um labirinto. Vocês sabem o que é um labirinto? É um modelo de encontrar o caminho, né? E aí ele pegou, isso aconteceu com vários experimentadores, pesquisadores no mundo inteiro, cada um num lugar do mundo. O mesmo modelo de labirinto sendo usado uma única vez para que o outro que fosse vir depois não seguisse pelo faro. Membros de uma mesma espécie de ratos. Ratos que não tinham contato nenhum com a vida, de gaiola, de laboratório. Botava o ratinho aqui, cronometrava, e o ratinho ia tentando achar a saída. O outro na Índia, a mesma coisa. E foi observado que com o passar do tempo, qualquer rato daquela espécie, independente deles se conhecerem, porque não se conheciam, não eram da mesma família, eram apenas da mesma espécie, da mesma raça, bastava colocar naquele modelo de labirinto que ele apenas saía. Ele saía direto. Ele não procurava mais. Ou seja, ele desenvolvia, ele captava de alguma forma um modelo, um aprendizado que tinha sido realizado por outros, e a partir dali ele apenas executava. Veja, isso é sério. Se o universo funciona por hábitos e não por leis imutáveis, se todo mundo que está aqui de repente resolve ficar realmente uma pessoa boa e fazer coisas boas, nós estamos impregnando, impressionando uma matriz de um campo que se repercute para os membros da nossa espécie. Por outro lado, se eu plantar violência e desamor, isso também se reproduz. É mais um comportamento que está disponível. E a coisa é tão séria em termos de evolução, que eu sempre pergunto, quem que vocês estão vendo aqui? Não, que mão, gente. Onde que está pendurada essa mão? Quem que está aqui? Pois é, lê do engano. Tem um espírito chamado Ercília, mas isso aqui tem metade que é meu pai e metade que é minha mãe, que me deram os genes lá do começo. Tá? Este espírito que sou eu, apenas administro esses conteúdos, através do meu veículo de expressão. Então eu tenho meu pai todo e minha mãe toda. E é com essas informações que eu trabalho. E o que é que meu veículo de expressão me diz, me aponta? Olha, até aqui as coisas foram resolvidas deste jeito. A partir daí, com esses conteúdos e com esses genes, faça do seu jeito. Por quê? Porque se eu fizer do jeito deles, não houve evolução. Mas ele diz uma coisa mais interessante ainda. Quando a gente fala de campo, nós estamos falando de um campo informacional, de um campo morfogenético, enfim, nós estamos falando de um campo que entra em ressonância com outro campo. Nós estamos aqui, neste momento, com o perispírito, que é esse campo eletromagnético, trocando informações através do processo de ressonância, que é um conceito da física. Que é o quê? Que dois sistemas oscilantes trocam informações. Nós somos sistemas oscilantes, mais ou menos parecidos. Nós somos com algumas variáveis. Um formato masculino, outro um formato feminino, uns descendentes de italianos, outros de espanhóis, como nós já vimos, de outras origens.
nós vamos afunilando essas semelhanças, essas ressonâncias. E a partir daí, nós estamos agora num processo, numa rede de troca de informações fantástica. Mesmo que a gente não entenda exatamente o nome, a coisa como foi colocada, o conceito entre nós está claro. Faz sentido. Muitas vezes a gente não consegue explicar, mas entendeu. Né? Então veja, mas tem algo mais específico ainda. Que é o quê? Tem duas criaturas, que são os meus filhos, que estão em total ressonância comigo. Que tem uma Ercília inteira lá, com eles, não é isso? E que neste momento, conscientemente ou não, estão ligados por ressonância a esta Ercília que está aqui. Portanto, nós estamos trocando informações. Como se estivéssemos trocando arquivos. Agora, fazer download é com cada um. O rato absorve pleno. O ser humano escolhe, mas os arquivos já estão. Eu acredito tanto nisso, minha gente, que eu tenho certeza que um dia eu vou aprender informática como eles sabem. Por enquanto a Priscila me ajuda. Então, esse é o conceito complicadíssimo. E aí a questão da fé, que também foi comparada. Nós vimos hereditariedade, destino e fé. E para fechar, nós vamos falar de fé. A fé é relacional. Essa palavrinha significa confiança em Deus e em si próprio. Quando eu deixo tudo para Deus, eu deixo de evoluir. Quando eu quero resolver tudo, não é fé, é arrogância. A fé é relacional. É esse contato. Eu e o Pai somos um. Então, a fé só se completa com autoconhecimento. Eu tenho fé quando eu digo, ai, comigo é tudo tão ruim, viu? A pessoa está sofrendo, como é que vai? Como Deus quer. Oxe, que Deus é esse, hein? Eu quero o melhor para os meus filhos, para as pessoas que estão aqui ao meu redor, onde eu puder, e Deus quer o pior para mim. Então, autoconhecimento, o que é da sua competência, da sua evolução e o que é da competência de Deus. Porque da parte dele está feito. Então, nós vamos fechando com André Luiz novamente e tentando mostrar para vocês que estão aqui hoje nessa festa, está no Mundo Maior, no capítulo 15, Apelo Cristão. André Luiz coloca o seguinte: o Supremo Senhor não se compraz com possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Portanto, está aqui. Sofrer é um problema do homem, porque naquilo que é o projeto de Deus é para dar certo. Esta reencarnação que nós estamos vivendo agora, ela foi planejada para dar certo. Ela foi planejada para que nós consigamos os resultados positivos de crescimento, correção, evolução, alegria e felicidade. Ninguém nasceu pela vontade de Deus para ser infeliz, para ser miserável, para viver num estado de baixo astral constante. Ao contrário, né? Ele espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas. De pitadinha? Não, a mãos cheias. E o que é que ele espera com isso? Que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio que já é de cada um de nós. Então Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, só não pode uma coisa. Deus só não pode fazer uma coisa: criar torto, errado e imperfeito, incompleto. Quando ele cria, não tem retrabalho, está feito. O que ele colocou foi: eu vou criar você potencialmente perfeito. E você vai se descobrir. E a doutrina espírita e a psicologia propõem exatamente o quê? Propõem não a salvação, mas propõem o autoconhecimento. E esse autoconhecimento nos leva a reconhecer potencialidades divinas que estão dentro de nós. E nesse processo gradativo, através das reencarnações sucessivas, nós vamos aflorando essas potencialidades, se fizermos um trabalho de observação, de autoconhecimento e de foco, de prestar atenção naquilo que nós estamos vivendo. Então,
O sofrimento não foi criado por Deus. O sofrimento é a dificuldade de entendimento do homem. E o que a gente coloca no Espírito em Terapia é: olhe para si próprio. Conheça esse universo de si próprio. Ali reside a luz, a sabedoria. Ali repousa a divindade. É isso que eu estou vendo diante de mim. Este é o encontro de hoje. Sois deuses. Olhem para cada um olhe para si próprio e vejam as maravilhas de que são capazes. Porque Deus, o Supremo Senhor, aquele que nos criou, não se satisfaz, não se alegra com a miséria e com a infelicidade. O que Ele quer, e isso Jesus já nos alertou lá na parábola do filho pródigo, que é isso aqui, é que você aprenda, que cada um de nós aprenda a administrar o patrimônio divino que já está dentro de cada um. Muita paz a todos. Obrigada, um beijão. Ficar um pouquinho mais perto. Gente, aqui representando o Grupo Espírita Esperança, eu quero agradecer a Ercília pela palestra, pelos ensinamentos que eu trouxe. Tenho certeza que cada um desses nossos irmãos está fazendo deles a minha palavra. Muito obrigada, e volte outra vez. Eu só contei o que está nos livros. Obrigada. Obrigada eu. Fico aqui ainda? O pai tem presente. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada, querida. E que eles vão. Beijo.